Boa tarde, gente. Eu queria agradecer o convite da comissão organizadora. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o eco na válvula mitral. E agradecer também os dois que me antecederam, porque já adiantaram algumas coisas que eu iria comentar em relação a essa aula. Pode passar? A primeira dúvida que eu tive... O passador. A primeira dúvida que eu tive quando recebi o tema seria: será que eu vou dar uma aula sobre ecocardiograma, quais são os achados do eco na insuficiência mitral, ou vou respeitar justamente o tema que me foi proposto, que é o que colocar no laudo de uma insuficiência mitral? Pode parecer a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Uma aula com todos os detalhes técnicos de como a gente classifica uma insuficiência leve, moderada e importante, principalmente para o clínico, talvez não seja tão interessante. E a ideia principal, quando eu fiz essa aula, é justamente questionar esse tipo de coisa que a gente vê, infelizmente, no dia a dia. Tá? Laudos de ecocardiograma muito, mas muito simplistas, em cima de uma doença, de uma valvulopatia, tão importante, tão grave, com iminente indicação cirúrgica em boa parte dos casos. Então, pegar um laudo de um exame de ecocardiograma e encontrar isso, válvula mitral com coaptação incompleta, refluxo moderado, será que isso é uma coisa que a gente deve aceitar? Não, tá? Então, a mensagem é para os ecocardiografistas, mas também para o heart team envolvido, para os clínicos, para os cirurgiões, de contestar os laudos dos ecocardiogramas em termos de mais riqueza de detalhes em relação à insuficiência mitral. Então, uma doença tão cheia de detalhes, de riqueza de informação, você dá, infelizmente, a gente encontra esse tipo de laudo de coaptação incompleta, que muitas vezes nem dá para notar a coaptação incompleta, né? Inclusive, quando você nota a coaptação incompleta, que geralmente a insuficiência mitral é até mais importante, tá? Refluxo moderado, ponto. Tá? Então, como é que a gente pode contestar e criticar e poder melhorar esse tipo de informação? Vai ser basicamente o que eu vou falar hoje, os detalhes técnicos, eu não vou entrar em muito pormenor em relação a essas questões técnicas. Tá? Então, relembrando aqui, né, tudo que foi falado pelo Dr. Rui em relação à anatomia, é uma estrutura muito complexa, e quando adoece, mais complexo fica ainda para a gente descrever essa riqueza em relação a todo o aparato que compreende os folhetos, os papilares, as cordoalhas, né, toda a estrutura que é a válvula mitral. Então, a gente deve sempre levar em consideração toda essa complexidade que é a válvula mitral. E qual seria, então, o principal objetivo de, quando você está dando um laudo de eco, descrever a válvula mitral não insuficiência mitral? Então, é fazer aquelas 3 perguntas. Quanto, quantificar, como e por quê. Tá? A quantificação, a gente geralmente quantifica em leve, moderado e importante. Existem sistemas de classificação, principalmente americanos, que quantifica em 1, 2, 3 e 4. Só relembrando, geralmente, a insuficiência mitral 3, ela seria aquela de moderada importante, que muita gente critica nos laudos da gente. Moderada é importante, em cima do muro, mas existe. Né? Muitas vezes a gente não tem a certeza absoluta de preencher todos os critérios para importante e acaba liberando um laudo que seria correspondente à insuficiência mitral de grau 3. Tá? Outro ponto muito importante seriam as circunstâncias dessa quantificação. Então, quando a gente quantifica, principalmente usando critérios não anatômicos, funcionais, a insuficiência mitral em um paciente em uma fase muito descompensada, hipervolêmico, taquicárdico, descompensado, a gente muitas vezes tende a classificar essa insuficiência mitral como sendo mais importante do que o que ela é. Então, descrever também, né, as circunstâncias que essa quantificação foi feita é uma coisa muito importante. O segundo ponto, tão importante quanto, seria a descrição que vai me permitir estabelecer o mecanismo da insuficiência mitral. Então, descrever a morfologia dos folhetos, cordoalhas, os papilares, descrever a dinâmica, tá? É uma válvula que fecha, coapta bem, mas tem um abalamento, tem alguma alteração dinâmica que
que deve ser mencionada no laudo, tá? E a presença de elementos anormais, como vegetações, trombos, qualquer outra estrutura que estaria ali anormalmente. Tá? Então, para a gente ter isso bem na cabeça da gente, então, definir o mecanismo da insuficiência mitral seria, então, a primeira coisa, pela descrição morfológica e dinâmica da válvula, tá? Quantificar e, mais uma vez, sempre diferenciar. Ela pode ser uma insuficiência mitral que está importante, mas não ser importante. É a diferença do ser e do estar. Então, sob que circunstância foi feita essa classificação? Então, essa quarta-feira eu fiz um exame com quase todos os critérios para insuficiência mitral importante, mas um critério anatômico de insuficiência mitral moderada em um paciente à beira do leito. Tá? Considerando a circunstância, paciente grave, taquicárdico, sobre droga vasoativa, será que eu posso definir realmente que aquela insuficiência mitral ela é importante? Ela está importante. A pressão de artéria pulmonar desse paciente, inclusive, estava muito alta. Mas será que ela, uma vez feita a estabilização desses fatores clínicos, será que ela vai persistir como importante? Então, isso é uma coisa muito, muito séria e pertinente que a gente deve considerar em todos esses pacientes. O terceiro ponto, que aí o Fred já adiantou para mim, é avaliar as repercussões. Então, no insuficiência mitral crônica, sempre desconfiar quando não existe proporcionalidade entre o grau da insuficiência e o grau de repercussão. Então, um átrio muito grande, um ventrículo já desadaptado numa insuficiência mitral moderada, será que é moderada? E o inverso, tá? Então, o que é que a gente avaliaria e deve ser escrito no laudo? O tamanho do átrio esquerdo, principalmente o índice de volume, as dimensões do ventrículo esquerdo, como o Fred adiantou. Aqui, em particular, o ventrículo esquerdo, você tem técnicas mais novas que melhoram a avaliação, vamos dizer assim, ultraestrutural do ventrículo esquerdo, que seria o strain, e, em particular, a fração de ejeção, apesar do ponto de corte que ele mencionou, de 60%, ela não é tão fidedigna, principalmente quando você avalia um critério hemodinâmico, que é a derivada da pressão pela derivada do tempo, o dP/dt. Tá? Então, quando você tem mesmo uma fração normal, mas um dP/dt muito baixo, isso indica que provavelmente você já passou do ponto da cirurgia e a fração de ejeção do pós-operatório vai ser bem comprometida. Tá? E a presença de IHP, como já tinha sido comentado. Considerando isso, a gente já deu o laudo, definiu o mecanismo, definiu a repercussão e quantificou. Quando o paciente é um paciente possível candidato a um procedimento cirúrgico ou percutâneo, seja uma troca valvar, uma plastia, um mitraclip e até ressincronização, o ecocardiografista também tem que estar apto a descrever no seu laudo detalhes que vão ser importantes para o heart team, em particular para o cirurgião, para definir qual desses procedimentos que vão ser realizados. Então, seria um passo a mais, obviamente, você não vai fazer em todo o laudo de insuficiência mitral, mas quando você já suspeita ou existe a solicitação para isso, a gente deve fazer uma avaliação também nesse sentido. Tá? Aqui só para a gente abrir os mecanismos da insuficiência mitral, então é muito importante que a gente define esse mecanismo. A gente classicamente classifica a insuficiência mitral como funcional, que seria a insuficiência mitral secundária e a insuficiência mitral primária. Então, diversos mecanismos inflamatórios, degenerativos, prolapso, ruptura de cordoalha e endocardite seriam participantes da insuficiência mitral primária, enquanto que a insuficiência mitral do tipo isquêmica, por disfunção papilar, isquemia papilar, fibrose do ventrículo esquerdo localizada naquela região dos músculos papilares, além de alterações geométricas por dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, vão dar a insuficiência mitral secundária, e como a gente sabe, indicação de cirurgia e tipo de cirurgia aqui é completamente diferente. Tá? Então, definir o mecanismo, se primário ou secundário, é fundamental quando a gente está laudando insuficiência mitral. E isso não é tão difícil. Então, a gente consegue ver uma válvula prolapsando aqui, num prolapso típico de válvula mitral, uma corda rota com um papilar aqui, né, já bem caracterizado como de uma cordoalha rota, uma insuficiência mitral do tipo reumática, com espessamento dos bordos, uma insuficiência mitral isquêmica, em que você tem um mecanismo de repuxamento, né,
do folheto da mitral, levando a uma coaptação acima do plano do anel dessa válvula mitral. Em particular, aqui você tem um mecanismo misto, porque você tem calcificação do anel também associado. Uma doença degenerativa em que você só tem calcificação do anel. E um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada com anel muito grande, com alteração de geometria e da disposição dos músculos papilares, levando à insuficiência mitral secundária à miocardiopatia dilatada. Então, descrever isso é importantíssimo, tá? A classificação de Carpentier, eu acho interessante e até didática, né, como foi mencionada por Dr. Rui, porque você já define o paciente que tem mobilidade normal, mobilidade aumentada, principalmente na degeneração do prolapso, e os pacientes com mobilidade reduzida, para já dar um norte de qual seria o mecanismo, tá? Mas o que, às vezes a gente, principalmente para os ecocardiografistas que só descrevem a classificação de Carpentier, eu às vezes critico porque muitas vezes a descrição morfológica da válvula ela fica um pouco, só com a classificação ela fica um pouco mais perdida. Então, por exemplo, um paciente com um Carpentier tipo 2, em que o mecanismo seria a degeneração da válvula mixomatosa, por exemplo, ele pode ter vários fenótipos diferentes de alteração valvular, desde uma válvula em que seria muito mais simples a aplastia, tá? Com poucos segmentos envolvidos, com espessamento reduzido, pouca calcificação, até um exemplo mais extremo da doença de Barlow, em que a aplastia muitas vezes é muito mais complicada, principalmente se você tiver cálcio e idade avançada envolvidos também. Então, essa descrição minuciosa de o folheto está espessado, tem cálcio, não tem, o prolapso é restrito a A1, A2, P1, P2, isso tudo é muito importante, tá? Muitas vezes você não vai conseguir pelo eco torácico, e aí as informações do eco esofágico ficam fundamentais nesse cenário, tá? E não só de dizer Carpentier tipo 2, a gente tem que realmente detalhar a qualidade estrutural dessa válvula. Em relação à severidade, infelizmente, uma boa parte dos ecocardiografistas só usam análise visual subjetiva para quantificar a insuficiência mitral, tá? Então, é até simples a gente olhar, não, aqui está refluindo pouco, moderado, importante, eu vou usar só a quantidade de fluxo pelo colo que reflui para dizer que ela é leve, moderada e importante. Só que o que a gente sabe é que isso é muito mais complexo do que só uma simples avaliação visual. Então, existe pelo menos 6 critérios que se dividem em critérios funcionais relativos ao volume de fluxo regurgitante e critérios anatômicos que são relativos ao tamanho do orifício regurgitante. Tá? O que se sabe hoje, que um padrão ouro para você quantificar a insuficiência mitral são os critérios anatômicos, principalmente a vena contrata, que é essa região, não sei se vocês estão conseguindo ver pelo pointer, né? Aqui, a região mais estreita do refluxo, a nível da válvula, e a superfície do orifício regurgitante, ou ERO em inglês, que é justamente em milímetros quadrados o tamanho do furo em que a regurgitação mitral acontece. E aí é interessante justamente a gente identificar que tem pacientes que têm, por critérios funcionais, mais de 50% de refluxo para dentro do átrio esquerdo, mas que por um critério anatômico aquele refluxo não parece ser tão importante. É o C e o estar, tá? E cada vez mais o critério anatômico, pelos últimos trabalhos, está se identificando como um critério mais fidedigno nas mãos do clínico e do cirurgião principalmente. Tá? Então, geralmente, a gente joga os critérios que a gente encontrou nesse paciente aqui, nesse caso específico. Eu tenho alguns critérios de moderado, alguns critérios de leve, provavelmente esse paciente ia sair com insuficiência mitral moderada. Tá? A gente deve mencionar esses critérios no laudo, então, às vezes eu recebo crítica em relação que alguns laudos vêm com várias dessas variáveis e, na maioria das vezes, o clínico e o cirurgião podem não entender o que é que significa aquilo tudo, mas eu sempre argumento com 2 pontos de vista. Primeiro, aquele laudo, muitas vezes, eu vou repetir depois, e eu vou poder comparar os critérios de classificação numa análise de segmento. Tá? E como vocês vão ver, para alguns procedimentos específicos, no caso do MitraClip, alguns desses critérios são usados para indicação do procedimento. Então, cada vez mais, principalmente o cirurgião, vai ter que entender disso aqui. Tá?
Então, geralmente, mesmo sendo confuso, um laudo às vezes grande, cheio desses detalhes, é interessante principalmente para aquelas insuficiências mitrais moderadas, importantes, que o critério de indicação, muitas vezes, do procedimento de intervenção ainda é discutível. 1 minuto. Então, aqui é a classificação. Aqui é só um caso clínico, um paciente de 45 anos, 110 quilos, com 1,99, que tinha, se a gente usasse os critérios funcionais, praticamente uma insuficiência mitral moderada, e tinha um critério pelo PISA, da superfície do orifício regurgitante, de 40 milímetros, que seria uma insuficiência mitral importante. Como era um paciente muito grande, inclusive com diâmetro diastólico de 11 milímetros, a gente liberou como insuficiência mitral moderada, até pela proporção do orifício regurgitante. Tá? Mas veja que não é uma coisa simples, não é só avaliar a quantidade de fluxo que está passando aqui, para a gente dizer que a IM ela é moderada, ela é importante. Tá? Rapidamente, só comentar que existem os preditores para a plastia, que já foram adiantados, e que a gente, obviamente, só vai mencionar naqueles pacientes em que existe uma intenção de se fazer a plastia. Tá? Para a insuficiência mitral não funcional, existem alguns critérios em relação à extensão do acometimento dos folhetos, e na insuficiência mitral funcional, principalmente aquela que a gente fala do repuxamento, o tethering da válvula mitral provocado por uma disfunção de músculo papilar ou por uma fibrose aqui da parede inferior, você já tem critérios bem definidos de menor recorrência de insuficiência mitral pós-anuloplastia, quando você respeita critérios de área em relação a essa superfície que ficou repuxada, né, que é a área do tentem, a diâmetro do anel, a altura do anel, e que esses detalhes, né, essas medidas devem ser mencionadas no eco. O eco 3G tem uma contribuição formidável, principalmente com esse objetivo da plastia. Hoje você consegue, por uma visão tridimensional, dizer exatamente quais são os escalopes que estão mais prolapsados e definir com a cirurgia qual seria a melhor técnica cirúrgica. Existe um software, inclusive, disponível aqui no serviço pelo eco transesofágico 3D, em que você tem uma reconstrução desse aparato valvar e consegue fornecer com muito mais acurácia todos os elementos e discriminadores de uma plastia com sucesso ou sem sucesso. Então, a gente consegue, com 96% de determinação exata do defeito, a exata localização, por exemplo, do prolapso, e os outros critérios, que seriam critérios muito importantes na seleção do paciente para a plastia. Tá? Isso é disponível. Isso aqui não é futuro, não. Isso aqui já é presente, já disponível aqui para toda a equipe. Tá? Em relação ao MitraClip, só finalmente mencionar que aqueles critérios que eu tinha comentado sobre superfície do orifício regurgitante, eles são, principalmente a superfície do orifício regurgitante, eles são muito utilizados como critérios, inclusive, de indicação mais precoce. Tá? 85% dos pacientes do COPT, que foi o último estudo do MitraClip, tinha um critério de orifício regurgitante já acima de 0,3, que geralmente a gente considera como importante acima de 0,4. Então, você considerar até novos pontos de corte para indicar mais precocemente um procedimento que realmente muda a sobrevida livre de evento desses pacientes. Ok, gente, obrigado.